Mas se fizessem um filme, os teus livros são sempre cheios de muita ação e também parecem muito roteiros cinematográficos. Se fizessem um filme, não gostarias de meter nem no argumento, nem na realização, nada? Nada, absolutamente nada. Já seria uma área que te esqueceste completamente e já não tens... não quero nada. A única coisa que tenho é a aprovação da versão final do roteiro, isso sim, do guião. Do guião, claro. Mas são duas formas de arte completamente diferentes e se for, desde que tenha a essência do livro, mas deve ser transmitida de uma outra forma. São duas formas de arte diferentes, não precisa de ser a cópia total do livro, não há necessidade. Os teus livros falam sempre, e há uma questão que tu fazes questão, aliás, de destrinçar e de esclarecer, o tema é a conspiração, e não necessariamente não são antirreligiosos. É uma tese que tu defendes. Meus livros não são religiosos, quanto mais serão políticos. Pois. Porque um cardeal, um papa, um bispo, não é um padre, é um político. Se calhar, sobretudo no Vaticano, porque é onde tu centras as tuas... Um bispo é um político em todo lado. O Estado Pontifício. É sempre um político. É sempre alguém que tem que tomar decisões, não tanto pastorais. É mais gestor. É mais gestor, não tanto pastorais, tem que tomar decisões. Se este padre está, o que é que vamos fazer naquela paróquia, o que é que vamos fazer nesta, quem é que vamos elevar agora a Monsenhor ou a qualquer coisa. E um cardeal a pensar quem é que vai elevar a bispo. E um Papa a pensar quem é que vai elevar a cardeal e a bispo e a Monsenhor e por aí fora. E são mais gestores e são mais políticos. Portanto, isto não tem nada a ver com religião. Nada, absolutamente nada. Tem tudo a ver com política. O próprio Vaticano, tu tens noção, e já te aconteceu, saber e conhecer altos dignitários do Vaticano que leram os teus livros, que pediram cópias do teu livro e que leram, e que fazem um dito por não dito, dizem que ninguém lê, mas toda a gente lê. Como é que tu vês essa questão? Há um jornalista italiano que, sobre a mentira sagrada, disse uma coisa muito interessante há uns meses. O Vaticano lê os meus livros e o seu silêncio significa mais respeito que reprovação. Isso é muito bom. Isso quer dizer qualquer coisa, quer dizer muito. Quer por outro lado, tu ao mesmo tempo vais a Roma, tu aliás, és conhecido por ter um grande contacto e um grande carinho pelos seus leitores, até no Facebook. Sim. Onde... Estou sempre, tenho página no Facebook, as pessoas podem praticamente online as pessoas podem adicionar-me quando quiserem, ou também tenho página de fã, podem pôr o gosto, podem estar à vontade. Eu sou um autor muito acessível. Vai haver até agora em breve um concurso, que falámos nisso, que vai levar leitores teus a Roma, e que conheces como ninguém, e que tens altos contactos, inclusive nas altas instâncias do Vaticano. É uma ideia muito interessante da Porta Editora, e tenho que lhes tirar o chapéu, em que, portanto, vamos fazer uma visita guiada nos locais do livro, uma visita guiada pelo autor, em que o autor, eu vou explicar então porque é que estamos aqui, o que é que se passa no livro. Desde as igrejas ao hotel, onde tudo se passa. Tudo, o making of todo o livro, explicar tudo. E mais algumas surpresas que não se podem revelar. Senão não deixavam de ser surpresas. Exato. No entanto, apesar de falares desta conjura e destes banqueiros do Vaticano e desta loja maçónica, aliás, que não existe, mas pronto, estes políticos já não existem, que estariam envolvidos, por exemplo, no assassínio de João Paulo I. Existem, mas... se calhar encapotados com outro nome ou com outra... Não, a P2 ainda existe, o Andreotti ainda é vivo, o Lício Gelli também ainda é vivo. Lício Gelli também ofereceu todos os seus arquivos à vila onde ele vive, que se chama Arezzo, e podem ser consultados após 25 anos depois da sua morte. Portanto, parece que é uma coisa comum, estas coisas de... Depois de eu morrer, daqui a uns anitos, podem ver. E tu és bem visto nesse aspecto, tens altos contactos no Vaticano e eles nunca, portanto, apesar dos teus... Não, por exemplo, neste último livro, A Mentira Sagrada, tu, no fundo, sem querer revelar muito, mostras um Cristo diferente do que as pessoas estão habituadas. Dizes que esta Mentira Sagrada, no fundo, tem a ver com essa figura de Jesus Cristo e, portanto, não seria exatamente a pessoa que nós pensamos e não teria morto e ressuscitado como também nós pensamos. Portanto, cairia por base toda... Há um outro jornalista vaticano que diz isto, resume isto em dois adjetivos. Um Cristo perturbador e fascinante. Pronto, o que não quer dizer necessariamente que, neste caso, não seria Deus, não seria, portanto, tu desmontas um bocadinho aquela teoria este é apenas e só, a Mentira Sagrada é apenas e só sobre o Cristo histórico.
segundo dados de historiadores e arqueólogos do Departamento de Arqueologia e História da Universidade de Jerusalém, em que se fala de como o Jesus teológico não entra aqui em nenhuma página, só o Jesus histórico. Como poderia ter sido, como foi, e o papel dos judeus na morte de Jesus, na condenação, qual foi o verdadeiro papel dos judeus e qual poderia ter sido de facto o papel deles, segundo os costumes e as tradições da época. E isso é muito importante. Se tu, no último Papa, falaste do assassínio de João Paulo I, e se no segundo, este Bala Santa, o tema era o atentado por Aliaca ao João Paulo II, neste agora é o terceiro thriller religioso, e que tu sentas no Vaticano também, e que mete inclusive o próprio Papa atual, Bento XVI. E o Secretário de Estado. E que, o Secretário de Estado, exatamente, atual também. E que não deixa muito bem vistos os jesuítas, no entanto, que são uma força importante também. Os jesuítas são a ordem religiosa. São, hoje em de facto, desde que foram criados, foram a ideia mais genial da Igreja Católica. Neste caso do Santo Inácio de Loyola. Foram eles que souberam, provavelmente se eles não aparecem quando apareceram no século XVI, provavelmente já não teríamos igreja hoje. Eles apareceram no momento certo, mas a Igreja Católica tem esta... fazer a contra-reforma, estava a igreja... fazer uma reforma, vieram pensar a igreja... Dividir-se todo. Eles já tinham ideias de marketing, que eles já tinham marca, o IHS em todas as fachadas das suas igrejas. As suas igrejas eram construídas, eram pensadas. Eram a cruz, sim senhor, com a nave, com tudo, mas eram... Mal se entrava na igreja, via-se logo 2 púlpitos para a pregação. E a pregação era virada para o povo, não era de costas. Para tudo se ver, exatamente. Exato, tudo se ver, tudo aberto, porque queriam pregar, queriam converter. E, portanto, os jesuítas, ainda hoje há um jesuíta que confessa ao Papa, a não ser que o Papa não queira, mas os jesuítas têm a chancela da confissão, eles criaram a omnipresença de Deus. E, de facto, isso é absolutamente genial. Isso é uma coisa que não vinha atrás? A confissão, por exemplo, não é uma coisa que vem desde que Cristo foi pensada... instituiu isso com os apóstolos? Não. Quando perdoarem os pecados, eles são perdoados. Há esta ideia de que tudo existe desde sempre. E nós temos que, a todos os níveis da sociedade, temos que fazer esta pergunta. Quem é que inventou isto? Quem é que inventou isto e porquê? E porquê é que isto é assim? E as coisas, pelo menos, pensa-se, o casamento existiu desde sempre. O casamento, como nós o conhecemos, não existe desde sempre. Desde a Idade Média, provavelmente. Exatamente. Desde o século XI. E a confissão, exatamente, foi aperfeiçoada de uma maneira em que eles criaram a omnipresença de Deus. Porque se, de facto, eles têm o dever do segredo para as autoridades civis, não têm para a sua hierarquia. As tuas ideias são curiosas, sobretudo quando dizes que, na tua relação com o divino, portanto, que no fundo estamos a falar disso também, tu consideras-te um cristão não muito ortodoxo, digamos, que não és católico, no entanto, vês-te a dizer nós os católicos. Mas isso está enraizado. Hierarquia. Está enraizado. Eu muitas vezes digo, nós não devíamos fazer isto. E eu estou na fase, há uma frase de um personagem que de facto é o Tarcísio Bertoni, no livro em que o Rafael lhe pergunta... Estamos a falar do Rafael, nunca duvida. Um agente secreto. Alguma vez duvidou. Um padre que é agente secreto. E o Tarcísio Bertoni responde-lhe, a crença está para além da dúvida. Só depois de se duvidar é que se pode crer. E eu estou nessa fase da dúvida neste momento. É uma fase... Estás a atravessar um deserto. Estou a atravessar o deserto, é que não sei o que é que se passa. Após atravessar o deserto, tens uma maneira muito curiosa de escrever, porque tu de manhã normalmente gostas de passear e vais para o Parque da Cidade ou vais para as marginais de Gaia e vais a escrever. Às vezes tens ideias e escreves no telemóvel, ficas a escrever e tens grandes ideias o livro inteiro no telemóvel. Sim. Não és nada a pessoa estar sentada ao computador a escrever como um escritor ortodoxo, digamos. Odeio computadores, odeio blocos de nota e as minhas ideias na parte ficcional vão tão depressa que se eu não as agarro com o telemóvel nunca mais as apanho. E então faço assim. Quando tu vieste cá, aliás, há 10 anos, estiveste cá há 10 anos connosco e foi, aliás, num rigoroso exclusivo, que nós muito agradecemos, eras editor. Hoje já não és editor, por uma questão de quê? Falência? Falta de disponibilidade? Falta de disponibilidade. Se não posso dedicar aos autores, não posso
não estou a fazer um bom trabalho. Então chegou a época em que tinha que escolher ou me dedico aos autores ou me dedico à escrita, e eu preferi dedicar-me à escrita. E tu andas hoje em dia pelo mundo inteiro, vais à Roménia, vais aos Estados Unidos muitas Agora vezes. Agora à Ilha Formosa também. À Ilha Formosa, lançar os teus livros, e em conferências, em sessões de autógrafos e tudo. Portanto, passas quase Não, metade faço do ano. conferências sobre segredos do Vaticano, sobre segredos e curiosidades do Vaticano. Faço conferências sobre os livros, claro, as pessoas gostam imenso. O teu contrato com a Putman leva-te a fazer mais, aqui já temos uma trilogia, tens contrato 3. para fazer mais 3, portanto é um por ano, Por ano. até 2014, vamos contar com um thriller destes por ano. E os teus documentos, as tuas fontes não secaram ainda tens material para... O último Papa e o Bala Santa abriram muitas portas. Abriram portas a jornalistas, porque em Itália, os jornalistas debatem-se com este problema de quando publicam alguma coisa de grave, depois não têm trabalho. Eu conheci aliás, vou a Reggio Calabria em julho a uma conferência, também sobre segredos do Vaticano, numa semana cultural dedicada sobre o tema escândalo, e portanto vai ser muito interessante. E foram 2 jornalistas que eu encontrei-me com eles em Madrid, e em Madrid disseram-me que viram fotos nos jornais espanhóis e, aliás, nos jornais europeus, que nunca tinham visto em Itália. Fotos do Berlusconi, que nunca tinham visto em Itália. Portanto, se calhar a porta vais abrindo portas isto abre portas. Há magistrados que querem falar comigo, há jornalistas. E tenho que agradecer a 2 jornalistas que trabalham comigo. Investigadoras em Roma. Sim, trabalham, que são o meu braço direito isto mesmo para esquerdo. terminar, há um próximo livro que vai ser já, porque caiu completamente ao colo aquela história de uma italiana que vive em Roma, não sei se já a conheceste, se não, já. Pessoalmente, Já. E que alegadamente seria, não sei se podes dizer ou não, ou revelar já um bocadinho da trama do próximo livro, ou a ideia se chama A Filha do Papa. É filha do Papa, pronto, que seria filha do Pio XII. De quem estás a falar é neta, neste caso. Mas, sim, a filha do Papa. E que será, portanto, o tema do teu próximo... Sim, são 2 pessoas que estão vivas ainda, e, portanto, quer dizer, a neta ainda é nova. Mas, como é uma história extremamente complexa e sensível, tem que ter muito cuidado. Já este ano, não para o ano, então. Próximo ano. Sim, no próximo ano já vamos contar com isso, vamos esperar por isso. Nessa altura, se calhar voltas cá para dar continuação a esta conversa. Com todo o gosto. Obrigado, Luís, por ter vindo aqui, ter visitado de novo a Livraria Ideal. Espero que tenhas a inspiração necessária para cumprir o teu contrato e nos dar anualmente um bom thriller como tu costumas.